Olá, nós estamos fazendo mais uma gravação do Mabsul Podcast. E hoje nós vamos conversar um pouco com o seu Orocil Vasconcelos Elizabeth, que trabalhou na Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul, mas vai contar muito da sua trajetória nesses seus quantos anos de vida? 89. 89 anos de vida, né. Hoje já está aposentado, mas mesmo assim, né, tem toda uma história para contar, tanto do Rio Grande do Sul, quanto da cidade onde ele nasceu e também no espaço onde ele trabalhou. Que dia o senhor nasceu, seu? 10 de maio de 1935. Como era o nome da sua mãe? Maria de Vasconcelos Elizabeth. Não, Maria Vargas de Vasconcelos Elizabeth. E onde que ela nasceu? Nasceu no município do Capão do Leão, E o pai? também. Tá, e como era o nome do pai? Marcelino Aguirre Elizabeth. Tá. Onde o senhor nasceu? Na campanha, lá no município que a gente morava. Nasci na campanha. Tá. E até Que a gente morava. e até que ano o senhor ficou na campanha? Eu fiquei até trabalhando até ir pro quartel para o exército, né. Tá. E na campanha tinha possibilidade de estudar? Tinha, só era muito longe os colégios, que eu fui com 13 anos Tá. e não tinha não primeiro não tinha, depois quando surgiu o colégio eu já tinha 13 anos. Então eu fiquei só um ano que aí meu pai disse: vou ter que sair para trabalhar". Tinha que se trabalhar, nós era pobre, né. Os outros foram estudar até o quinto ano, mas eu fui só até o terceiro ano só. Tá. Os outros quantos? Só teve irmãos? Tinha mais 6. Tá. E nessa Nós era 6 homens e uma mulher, e o senhor era nessa ordem? Qual é? o mais velho, O mais velho, tá. E como é seu irmão mais velho? não é. Como é seu irmão mais velho nesse grupo, assim? Vocês era tranquilo para viver, tinha dificuldades financeiras, só teve que trabalhar para ajudar, como é que era? Me conte um pouco sobre a sua infância Tu e adolescência. Com 11 anos eu já comecei a trabalhar. Trabalhei em Primeiro trabalhei num comércio, mas era empregado, assim, caseiro, fazia tudo que era servir. Com 11 anos eu comecei a trabalhar. Trabalhei em diversos lugares. Trabalhei primeiro numa propriedade, numa venda, fronte ao cemitério da Capela da Buena, era essa propriedade. E depois trabalhei com mais outros 2 ou 3, 4 até, e quartel. Aí depois fui trabalhar na colônia com um senhor de origem alemã. Lá eu aprendi bastante a a cultivar tudo que ele tinha toda a ferramenta lá. Dali eu vim para o quartel, e eu não sabia onde era a cidade, ele me trouxe. Aí ele que lhe sugeriu para o senhor ir para o quartel? Não, eu fui chamado na época, e tem o meu período, fui chamado. Ah, foi chamado para servir o exército, isso? Aí não, para fazer o alistamento do Tá, tá. e esse alemão que eu trabalhava que me trouxe lá no quartel, né, Hum. servir do exército. Fiz o alistamento e depois fui servir, aí fomos de volta quando foi Tá, vamos detalhar. E aí nesse alistamento foi aqui em Pelotas, foi em Jaguarão, né? Pelotas. Tá. E o senhor já tinha vindo aqui no centro da cidade de Pelotas ou não? Na época tudo fazia parte de Pelotas, né? Mas poucas vezes tinha vindo em Pelotas. Hum, Às vezes morava no interior. tá. E aí como é que foi quando chegou aqui? Não, aí foi tudo vez. Mas gostou da cidade? O que que lhe chamou a atenção, quando chegou? Muita coisa que tudo pode na cidade, tudo tem melhoria, na campanha não tinha muita melhoria, era pouca coisa. Mas é o normal da vida, assim. Tá. E quando o senhor trabalhava nesse com 11 anos de idade, o senhor tinha que fazer força de carregar cata ou só ajudava ali para outros lugares de Outro da colônia, trabalhava na lavoura, cafinando, capinando, plantando, cortando trigo, apoio, assim, até sabe o que é? Pé de trigo, não, trigo trabalhou, plantava, colhia trigo e linhaça, que a linhaça plantar um pezinho embaixo assim, é ruim de cortar, uma faz óleo, Tá, é a linhaça e trigo. E batata inglesa plantava em quantidades. tá. E essa aliança acho que hoje não se planta mais. Não, não, mas eu cheguei a pegar isso, Tá. plantar linhaça, e a batata era em quantidade, eu olhei mais especialista em batata, assim, colher produto, põe, comprava a semente na Secretaria da Agricultura e produzia bem, depois eu já vendia os outros no interior, Tá. tudo bem. A vizinhança, né, que era o interior onde eu trabalhei. E aí já trabalhava desde a plantação até a colheita ou era Tudo. Da plantação à colheita, preparava a terra, lavava a terra, vamos, um boi com um cavalo,
A gente tinha boi e tinha cavalo para trabalhar. E preparava a terra, plantava e depois colhia. Daí que hora começava essa rotina de trabalho? Ah, nós pegava cedo, clareado do dia. Parava meio-dia de tarde, 12h30, 3h, baixava um pouco o sol, pegava de novo até de noite. E era muito longe da sua casa? Não era longe, era ficava, deixa eu ver, 7, 8 isso. Não, mas eu parava no serviço. Eu morava lá com Ah, você morava com ele? eu morava com onde eu trabalhava. Hum. E no final de semana podia ir pra casa? Eu podia ir a hora que quisesse, né. Fim de semana a gente ia livre pra passear onde quisesse ir. Tá, e o senhor gostava de baile, como é que era? Gostava muito do bailezinho. É. É? É. Tá, e aí baile era perto desse lugar, era perto da sua casa? Não, não era perto de casa, É. era meio longe, mas a gente ia e fazia excursão de caminhão, nós ia sentar na cabine do caminhão, caminhão aberto. Nossa. Tinha amigos? Só tinha amigos? Sabe, pra ir nesse E baile? tinha. A gente ia, não era muito seguido os bailes, mas era assim. Quando tinha baile em tal lugar, e aí vinha um caminhão, não tinha Oi naquela época. Tinha, mas a gente ele botava uma tolda e a gente ia se enchendo de gente, caminhava. Tá, e aí que idade tinha quando teve a primeira namorada? Primeira namorada eu tinha, deixa eu ver, uns 16, 17 anos por aí, Tá. mais ou menos. E como é que era namorar naquela época? Ah, era namorar era meio, né, tem que ser meio direitinho, né. O que é meio direitinho? É, com todos os modos, né. Até na dança? Até na beça. Tá, e beijinho rolava quando? Ah, de vez em quando me escondi, não deixava se encostar muito. Tá, e aí você namorava quantos ao mesmo tempo? Eu sei que o senhor foi namorador. Ou é, não sei. Não, eu tinha umas quantas namoradas. Tinha umas quantas namoradas, umas 3 ou 4, se não me lembro bem. É. E teve Até assim provisório. e com que idade que foi pai? Fui A pai primeira vez? com 21 anos. Tá, não, demorou. É, demorou. Tá. E aí, tá, se alistou pro quartel, vamos voltar pro quartel, se alistou pro quartel, visto, e aí foi servir? Fui servir. Me conte um pouco como é que foi essa época. No aí me alistei quando foi em fevereiro, que eu vim para o quartel, aí fiquei 10 meses no quartel, por exército. Foi ele se alistou, depois quando daí um mês e pouco, depois por aí, ou 2 anos de em fevereiro eu vim sozinho no quartel. E aí tira um ano todo, eu a meti todo, Tá. todo ano prateado lá, desde 10 B. E aí depois saiu. Aí saí já eu trabalhei um ano fora, vários serviços, não tinha profissão, né, e depois eu não vim pra brigada. Tá, mas o senhor trabalhou, voltou pra trabalhar, no meio rural? Rural de novo, depois eu servi no exército. Tá. Aí trabalhei um ano e pouco lá fora e resolvi ir pra brigada. E quem é que lhe contou que tinha essa possibilidade do senhor ir trabalhar na brigada? Quem é que o senhor ficou sabendo? Fiquei sabendo que lá perto de casa tinha uma chácara da brigada, que tinha um brigadiano que trabalhava ali, eu tinha contato com eles. Eles tinham uma chácara e plantavam de tudo. Tinham sempre um tipo de destacamento. Lá no Capão do Leão. É, no Capão Leão. Tá, Essa era mais a retirada, na Capela da Boia. tá. Era dentro do mesmo município. E e eu tinha um contato de conversar com soldados ali, eu gostava da farda. Eu ia pra brigada. Tá, e aí eles lhe deram a dica que o senhor tinha que fazer pra conseguir entrar. Não, aí não eles não deram dica, eu só mais ou menos sabia como é que é eu vim e fazer teste para entrar na brigada. Que TSE, lembra? Só. O senhor se lembra que TSE que tem que fazer? É. Hum, então me conta. Era um ditado e as 4 peças de pó. E fiz, fazer um exercício, tinha um exercício físico. E conseguiu? Consegui tudo, morria bem, 100 metros, corri um monte, era novo. E me diga alguém que o senhor lembra da época que ficou, assim, a sua lembrança de coisas boas. E depois o senhor me fale um de coisas que o senhor julgava ruim. E me diga o que é essas coisas ruins, se acrescentaram na sua vida ou não. Primeiro de coisas boas. Alguém, assim, que lhe ensinou muita coisa e que o senhor, tipo, seria grato a ele até hoje, assim, pelo que o senhor aprendeu. Que o início é sempre difícil, né? A gente trabalhava na colônia, eu tinha na época, não tinha servido ainda, eu tinha 16 para 17 anos. Aí fomos trabalhar na colônia, que tinha um pessoal do Rio Leão plantava muito batata, assim, batata inglesa para negócio. Aí eu fui trabalhar com um lá, na safra, depois se agradou do meu serviço e eu fiquei morei 3 anos com ele lá. Tá. E na brigada? Alguém, assim, que o senhor lembra?
Na brigada, na brigada não tinha ninguém na minha época, mas tinha o pessoal da brigada, tinha a chácara da brigada que tem até hoje. Então era próximo, de vez em quando eu falar conversar com os soldados. E eu já tinha vocação para ir para a brigada. Tá. E aí quando o senhor queria que eu fosse para a brigada? Não queria? Não, Por quê? a brigada não, o pessoal fala que a brigada não presta, são todos sem vergonha, e não era assim. Hum. Tá, e depois que você entrou na brigada ficou melhor pra namorar ou não? Ah, ficou. Quer que eu lhe o quê? Eu um soldado me fardava bem, hein, bem polido. Ah, aí fazia sucesso. Aí fazia. Lá embaixo não. Não, tá tranquilo. E me diga uma coisa, você trabalhava no Capão do Leão ou veio pra Pelotas pra trabalhar? Aí na cidade, em Pelotas, depois fui para Erval do Sul. Trabalhei em Erval, a senhora conhece lá? Conheço, irmão. Eu trabalhei 5 anos lá, tinha 3 anos na sede e 2 anos na cidade, na estação férrea, Seu Chave. Tá, Depois fui embora para a cidade. tá. Que idade que o senhor tinha quando foi pra Erval, lembra? Tinha 22 para 23 anos Você já era pai. já. Ah, É. eu ainda fui pega. Tá, então a senhora é mais velha. Eu só pode chegar aqui, senta aqui do lado. Senta aí. Tira o prendedor e sai, tá pronto. Tá certo. Não, tá tranquilo. Como é seu nome? Zederi. Não entendi. Cezene Pria. Cedeli Maria. Zedeli Maria. Zedeli Maria. Ela é a mais velha. Tá, como é que é o nome da mãe? Deli, onde dele, qual é? Tá. Então me conta como é que foi a infância. Quando a gente foi lá pra Erval, eu era pequena, tinha 3 ou 4 anos, eu tinha, né? Ai, aqui sim, 3 anos na sede lá em Erval e 2 em Céu Chato. Acho que o total de destacado foi 5 anos. Tá. E aí ficou depois de seus Não, quatro. depois vim para a série do batalhão. Tá. Aí vinha o que eu queria estudar e lá não dava. Aí estudei de noite nos colégios, de noite tirava serviço, estudava, tirei até o segundo grau, não terminei o segundo grau, tudo na cidade. Que Eu tinha só o terceiro ano quando entrei na brigada. tá. Entrando pela ofício da noite. Aí até quando eu fiz o teste na brigada, eu não sabia fazer a conta de dividir por 2 números. Ah, a gente tinha que fazer também. Não, que as 4 operações de conta e um estado. A Tá. vitória foi muito boa na dividir por 2 números e me perdi, aí o sargento me ensinou. Aí passei aí, foi lá mostrar o comandante, o teste foi muito bom. Aí, você pode incluir o homem, Theo. Aí incluir a gente entra, aí pega a instrução que começa de trigo, é que nem o ano letivo, começa em março e termina em dezembro. Tá. Aí já a gente entra, já começa na instrução, eu entrei em junho, que já tinha estado na metade do tempo da instrução, vai até o fim do ano, no fim do ano termina e dá umas férias, depois em março começa o novo quartel, sempre assim. Tá. E me diga uma coisa, no quartel, você trabalhava no setor administrativo ou trabalhava no policiamento? Não, no policiamento. Sempre trabalhei no policiamento, administrativo não era meio cru ainda, né? Tá. Tinha só Aí o senhor trabalhou no Erval, trabalhou. primeiro trabalhei no batalhão, tive 6 Tá. instrução e depois fui para Erval. Depois? Depois eu vim para a cidade. Então eu tive 3 anos na sede em Erval, no município, Tá. e 2 anos em Cerro Chato, Tá. E depois? mesmo município. Depois de ser um chato? Cerro Chato é o primeiro distrito. E depois vim para a cidade, para Sete, Tá. A cidade do senhor disse pra Rio Grande ou pra Pelotas? para Pelotas, Tá. tornei para Pelotas. Tá. E eu queria estudar A gente morava lá no outro. E aí nesse esquema depois o senhor ficou trabalhando só no batalhão. no batalhão, que eu queria estudar, de fato estudei de noite. Tá. Tive o colégio, terminei o primário num colégio e depois fui lá para Pelotense, Hã. Nassau. Tá. Não cheguei a terminar o segundo grau, mas aprendi bastante. Sim, E aprendeu. Tá, e os filhos ajudavam a precisar? Ou o senhor que se virava sozinho? não, segurar sozinho. Ah, isso. Mas filho estava tudo estudando. É. Eu mesmo, porque a minha mãe era analfabeta. Tá. E aí eu mesmo saí de um colégio para outro, e aí eu sabia tudo, só não sabia as rotas de dividir, na hora eu não sabia. Aí elas pegaram e me. Eu tinha uma colega dele que estudava lá no Teatro Esmele, a guria me ensinava pela cerca, assim, ela poderia ensinava várias coisas. Aí eu aprendi porque me pularam naquele tempo podia, né. Passaram da segunda série pra terceira direto, porque a minhas notas era tudo boa, só as contas que eu não sabia fazer direito, né.
É meio fundido. E até que idade o senhor teve mãe e teve pai? Não é, deixa eu ver, eu estava no quartel, já estava na brigada já. Já estava na brigada, não me lembro. Meu pai morreu, a gente morava lá no Praiado, Morava lá na Vila Gotuso. quando o vô morreu. É. É, na rua do Qual desses que faleceu primeiro, a mãe ou o pai? pai. A mãe faleceu, a avó faleceu com 95 anos, ia fazer 95 Idade. no mês que ela ia fazer 95 anos que ela faleceu. Ela fazia aniversário 29 E mais. de maio, e aí ela morreu dia 5 ou 6 de maio, foi o meu. Tá. 90 e com 90 e Que a mamãe foi com 93, agora 94, ela ia fazer 95, 29 de maio. E o pai, no quiser? a mamãe mais nova. Não, foi 70 e pouco. 72 tinha pai. É. Tá, ela foi o quê? Coração? Não, ela uma carroça atropelou ela, que ela tá lá na casa do meu tio, lá no Fati. E aí ela foi na feira sozinha, que ela tinha bem com uma cirurgia de catarata, coisa, né. E e aí ela não viu a carroça vindo e o carroceiro queixou nela, e aí ela caiu, quebrou a perna, e o carroceiro socorreu, levou para o ninguém achava ela. Não pegou. E o vô? Hã? E o vô do que faleceu? Seu avô do que faleceu, o pai dele? Ah, foi câncer de intestino, né, yeah. E aí ela aí apertaram demais a perna dela, grangou a perna inteira. Meu Deus! Aí por isso que ela aí ficou fraquinha, né, daqui quase 100 anos. O que que a sua mãe lhe ensinou que serve na sua vida até hoje? Ué, que o senhor lembra? Me ensinou tudo de bom, me ensinou a ser cidadão, respeitar os outros e colher e serviço, bater isso. E o pai que ensinou? Também tudo isso aí. Tirou do colégio com 13 anos, senão tu vai ter que trabalhar para ajudar na Isso aí, a educação era só falando ou o pau pegava de vez em quando? não, às vezes pegava, mas até pouco. Não pegava muito, hoje Daí quem é que batia, era a mãe ou era o pai? não, tanto o pai como a mãe era meia braba. Mãe era mais braba. É, não, quase sempre é a mãe. É, O pai é só fado e o cara se some. se some mesmo. Ele só olhava pra gente assim, não tinha cara que ninguém falava. Coisa todo mundo fala, que nem o respeito. Que eu ia lhe perguntar, o que que o senhor acha da educação daquela época para a educação agora? Naquela época era mais, eu assim, parecia mais sadio, tinha mais respeito, pessoal. Hoje é diferente, hoje não tem respeito. Respeita os pais, né. E tá se conversando e se mete nos assuntos, não respeita, nem naquela época não. Só olhava assim, e ficava quieto. E hoje não, é diferente. A minha mãe mesmo, eu tinha os irmãs mais pequenos hein, e eu já tinha minha filha pequena, quando vão fazer aniversário lá em casa, ia todo mundo sentava num banco assim, a mãe só olhava, se eles fossem brincar na rua, eles olhavam para ela se podia ou não, as minhas amigas ficavam impressionadas, só com o olhar eles já entendiam. Tá, e agora o dia dos bisnetos não existe. Não, agora tá diferente. Agora tudo E olha eles gritam. É. você já sabe que agora é diferente tudo, né. Infelizmente. É, os filhos e neto não respeitam muito, se mete e corta o assunto, né. É, tudo isso acontece. Mas faz parte da trajetória, né. Mas isso não lhe incomoda? Não, pra mim não incomoda. Não? Não lhe irrita? Não, a mim Ai, eu me incomodo. a gente fica o que é bom a gente colhe, o que é ruim deixa passar. É mesmo? É, é assim que funciona a vida. Ai, eu não deixo passar. É. É. Porque senão cada vez vai ficar pior, não é? Aí eu falo na lota. Só deixa passar e fica de boa, Não dou muita bola. mesmo sendo militar? Não, eu só, não, como ele Meu pai sempre foi muito ele sempre foi ele conversava muito com a gente, se ele fazia uma coisa errada, ele chamava eu mesmo, e ele cansou de me chamar. "Vou lá no quarto, agora nós vamos conversar, eu e Pietro mãe, cara". Ele sempre foi assim. Tá. E aí ele falava e depois te escutava? Ou ele só falava? Não, ele falava, a gente escutava. Na minhas irmãs ficavam brava porque ele não dá pegava um rino trançado assim, mas não batia na gente. Era o respeito por respeito. É. E o que que o senhor, lembra da brigada e que gostou da época que o senhor trabalhou na brigada? teve tudo de bom, de saída foi meio ruim, eu incluí aqui em Pelotas, e como eu era casado, eu tinha 2 filhos, te destacar que aí em Vero Vale do Sul,
para poder desarranjar que sobrava, mas na época o salário era pouco. Tá. Era pouco e a gente incluía e ficava ranchado o quartel. Porque por um ano ficava ranchado. Aí descontava metade do salário do rancho. E não tinha direito de ficar sendo no quartel. Tá, mas aí podia ir em casa. Claro, Na semana ou no semestre, tá. 5 dias ano, era de o dia que quisesse ir, conforme tirava Quando o quartel estava em prontidão, que ele ficar. e a gente ia à folga, trabalhava, tirava plantão. E depois eu comecei a trabalhar no policiamento. Tá. Nem deram instrução, eles botavam a gente com o mais antigo, não sei, Tá, e era com armamento que tinha que tirar na plantão? né, claro, o revólver, né. Eu sei que me botaram de serviço. Tá, mas fez aula de tiro? Pra ter pontaria, fez aula de tiro ou como é que foi? Não, pode isso foi um depois que a gente fez a só deram instrução. E lá todos os dias tem instrução que nem o colégio, inicia em março, termina em dezembro. Tá. Aí faz uma roda, assim, com o pessoal, assim, fica o instrutor dando instrução do policiamento, como é que tem que agir, e explicando tudo. Em caso de socorro, explicava tudo, tudo, né, sobre o policiamento. Então todos os dias tinha instrução, cada dia era diferente, no quartel lá. E depois destacado não tinha uma instrução, era só o serviço e tirava a folga e era. Tá, e quando o senhor precisava serviço na rua, era muito violento, era tranquilo? Não era mais ou menos assim, era menos violento que agora. Agora é mais violento. Continua serviço até de antigamente tinha os Pedro e Paulo, fazia vacina na gente nas esquina. Ah, eu tive um treinamento especial também, que é tripal. E e era nem me existia, assim, chamava até de federal. Não. E a gente ficava contente, não é Na o dinheiro que era a mesma coisa. Ah, era a mesma coisa, vocês ganhavam mais, né? não, era Mas era um casamento especial, bem especializado, trabalhava com Lembra que ano isso, mais ou menos? foi acho que foi em seguida que não, quando eu vim de Erval, né. Quando eu vim de Erval não, e pai não, nós já tinha ido lá pra Vila Nova já. Nós tínhamos se mudado lá pra Vila Nova já, começou a trabalhar de Pedro e Paulo aqui. É, só tinha que vir com a cidade. não ia. É, Pedro Paulo é uma polícia especial, assim, bem fardado, calça tergal, eu tinha 11. tinha camisa manga curta. Só tem foto. Nossa, só isso vocês têm, deve ter. Tá, não, mas depois eu vou lá, depois eu descubro onde é a sua casa e vou lá. Mas aí eu só tiro a cópia e te devolvo, tá? Não vou levar. Eu acho que tem em casa lá. Tá. Minha mãe tem ali, não tem. A Marlene tem, filha minha que tem a foto. Tá. Aí só E diz pra ela então. tem que ir lá na casa dela então. Tá. Ali. Então que ano era as coisas de Paulo? Ah, eu não sei, eu tinha 11 para 12 anos, não tinha. Tu nascesse em que ano? Hã? Nascesse em que ano? 56. 56 e tinha 11 anos, né? É, Deixa eu fazer a conta aqui. 56 com 11 em 67. Então esse Pedro de Paula é na época da ditadura militar, que começa a ditadura militar. Já a polícia social mandava eles lá, era tudo nas esquinas, ficava. calça de tergal e gravata, camisa de meia manga ou manga compartilhada conforme o tempo. Certo. Bem Não tinha capote no inverno? tinha, Ah. capote tinha. E botina? O capote porque era todo fardamento. Tá. Botina e o capacete, tudo É. na era. Tá, e aí ficavam na esquina para que não as pessoas não pudessem se juntar muito grande, se agrupavam. Não, ficava, mas aí botaram ele lá fazer a vacina aquela ali, que fazia de pistola. Já. Eles faziam aplica e eles aplicavam a vacina. Isso foi top. Tá, mas o senhor aprendeu a aplicar vacina. Ai, isso não é pra Ah. Tá, então aprendeu muita coisa. aprendi bastante. Tá. Naquele tempo era meio pobre, já pagava pouco, não sobrava muito dinheiro. Tá. Ele melhorou no tempo dos olha quem era o presidente, o governador, esqueci o nome do governador. Depois de Getúlio Vargas. Foi depois, não, Getúlio Vargas No Getúlio foi presidente, né? foi presidente. Aí. Depois, eu me lembro, quando morreu o Baixo Getúlio, foi 24 de agosto de 1900 e quando é que eu perdi? 54, 1954. Só aconteceu com a Getúlio, que era presidente. Eu não era nascida ainda. Eu estava no quartel do exército, os oficiais tudo reunidos e uns chorando até, tchê. Eu não sabia o que que era, depois quando foi saber que era o presidente, tchê. Horrível, mataram ele. Getúlio Vargas. Eu serei nessa época. 1954, servi 10 meses no quartel. E pelo que o senhor se lembra, assim, depois que ele morreu, a situação melhorou?
Pra quem trabalhava na brigada, piorou? Não, porque aí depois que eu entrei na brigada nesse tempo eu estava no exército. Ah, você estava no exército ainda. Aí eu tive 1 ano fora, depois de dei parte do exército, depois entrei na brigada. E não tinha muito serviço, tinha que trabalhar em serviço bagual em tudo que era lugar, e ali não tinha profissão. Tá, então na brigada foi bem melhor. Claro, foi melhor. Tá, e fez muitos amigos? Ah, bastante, na brigada tive bastante amigo. De quem que o senhor lembra? Fora, de muitos andares de idades, eu não lembro, mas tinha muitos colegas que ensinavam bem, outros só na época os brigada bebiam muito, quando eu destaquei lá, pra ser amigo da gente, eles não gostavam de mim porque eu não bebia. Eles bebiam, eram muito bronqueiro, eu trabalhei em Erval lá, tudo bebo. Tá, e aí quando é que o senhor nunca bebeu? O senhor gosta de uma cervejinha, cacete. Não, eu gosto de tudo. Não, mas bebia com cautela, assim, não contava no quartel. Que a gente chama o social bem, eu tinha respeito, contado de serviço, nem pedia antes, assim, pra não dar cheiro. Sim. Eles ensinavam lá. Depois eu fui, trabalhei em vários lugares, quando eu comandei em Morro Redondo, com soldados, tinha uns meio beberrão, já avisava. Bebida, na hora do serviço, não, só refri. Tinha uns gostaram de beijo, mas sargento, é só refri. Só depois de terminar o serviço. Aí tá, beber. O serviço era de 6 horas, de 8, 12. A gente trabalhava mais horário. A gente iniciava uma dança de tarde, e até 7, 8 horas da noite. As brincadeiras, eu chamava. Não, mas lá fora tinha muito assim, iniciavam nos salões que tinha o salão de baile, faziam dança, começava a 1 hora e até 7, 8 horas terminava de noite. Tá. As danças eram assim. Ah, terminava cedo. Terminava cedo, agora o baile também tinha os bailes no interior, sim, aquele dia até as da noite. Tá. Tá, mas vocês tinham até o que fazer, não acontecia na paz do baile, e de vez em quando chegava alguém pra rua. Depende, avisar a bronca. Hum. É normal, a bronca é normal, né? Ah, dava. Por causa da bebida Cada bebida. e por causa de mulher. Tá tudo isso aí. Tudo isso aí, do namorado do outro já dá bom. Tá, e o senhor nunca se meteu em algum problema desses? Não, eu trabalhei quando era soldado, você tentar, a gente resolvia. Tá, Fazia igual, cada um para um lado assim, tem bom, colocar depois aí. tá. E algum namoro começou com o senhor trabalhando fardado no baile? Havia muito Não, tô falando com o senhor. de mim. É. Namorava bastante, e as mulheres gostavam, o cara me fardava bem, mas sempre tinha gente sobrando. Sempre tinha gente sobrando. Tá, entre quantas esposas? Quantas? É, só teve. Ué, só 2. Tá. E aí com a primeira esposa, quantos filhos? 18. Tá, e a segunda, então nenhum? Eu. A segunda chegou, Foi viúva também. tá, chegou com que idade? Que idade o senhor tinha pra segunda? Ué, agora foi que bom. Mas 8 anos que era com ela. Ah, muito bem. Ele começou a namorar, ele já estava com doente. É, é. É que a gente não morre Era amiga, era amiga. Soldado era meio, tem muitas amigas, né? Era amiga. O pessoal gostava muito da farda, né? Sei que o Tchê gostava. É, sim. Pois é, por isso que eu tô sempre de olho no meu. Ele espandava bem fardadito, que é outro, não era gordo. Não, e antigamente as roupas eram engomadas. Sabe que É. eu tinha 7 anos, eu engomava a roupa deles. Nossa, A mãe e por tirar. a mãe me ensinou, olha, e eles davam bronca se eles não chegavam com a roupa engomada. E no quartel do exército também, tinha que arrumar roupa de paciente, tinha que arrumar. Nossa. Eu sei que no exército, né, eu era na companhia, nós tinha 80 homens na companhia. Às vezes o capitão me tirou pra frente, que eu me fardava bem, mandava uma roupa tinir. E era novo, não era gordo. Às vezes ele tirou pra frente da companhia, disse, eu quero soldado assim, que nesse polido, direitinho assim. Tirou pra frente, dos outros aí, pra mostrar que queria tudo assim, capitão. Bem fardado. Eu me fardava bem, porque eu gostava da farda, né? Sim. Bastar que eu, se 1 ano fora, eu fui pra pegada, né? Porque eu sabia pouco na época, eu fiz o curso de cabo lá, mas não tinha vaga. Ia demorar muito para ser promovido, só que o teste básico primeiro. Tinha 2 ou 3 que essa companhia, que era o cabo. Até esperar os caras abaixar, aí ele não saí. Servi 1 ano só, 10 meses servi e saí fora. Ia ter ficado, se quisesse engajar,
Eles andavam com a planilha procurando. Enganjar é quem fica, né, porque aí nós vamos só falar para quem não entende sobre o termo militar. Enganjar é quem fica, e o outro termo que o senhor falou, que era dar baixa, o que que é dar Mas ele quando se aposentou, ele não estava na brigada, mas não tinha dado baixa antes. isso eu não sei, posso perguntar pro meu marido, porque Parece, não tenho certeza, parece. tá. Me diga uma coisa, com que idade que o senhor foi pra reserva? Lembrando que pra reserva é quando se aposenta, pra quem não sabe o termo militar. Sabe que eu não me lembro, só deixa eu pensar. Tintaretinho, não sabia. Isso, 5 anos. Só fazia conta, eu entrei na brigada com 21 anos e pouco. Tá, Tirei 30 anos fazer conta. 51, É, 51 anos. eu acho que foi 52 mais ou menos que a minha foi. Tá. E o senhor saiu porque queria mesmo? Porque poderia Não. ficar mais tempo se quisesse? Completou o tempo. Completou o tempo, só que saiu. Completei 30 anos, como teve a verbate, de 4 anos de averbate de tempo seguido Tá, e tirei 26 de efetivo na brigada. tá. Depois que ele se aposentou, ele trabalhou nos comandos, em comando também, né? Depois de 14 anos fora, eu trabalhei nos colégios ainda, trabalhei 3 anos. E como é que foi? Como é que foi? Era bom? Era boa, eles convocaram o pessoal quem queria, eu estava bem de saúde, fiz teste, tudo deu, Tá, em que escola o senhor trabalhava? tive mesmo. Hum, o meu marido estudou no Sacramento. É, Até agora depois eu vou chamar ele aqui pra ver se ele lembra da época que o senhor trabalhava lá. eu trabalhei 3 anos no colégio ali. É. Tirei policiamento 3 anos ali. Colégio grande ali. E era tranquilo, não? É, tranquilo, às vezes dava uns bodes, que é o colégio de vila. Os caras se aglomeravam muito Vinha até armado, né? mas nunca deu bode. E é um colégio muito grande, às vezes entrava pro muro do pátio, lá tinha um tal de caniço, um rapaz alto, magro, que entrava por cima do muro. E as mulheres da militar, o caniço entrou pra dentro, hein. É. Aí a gente saía, disparava pro muro, um magrão alto, que era meio ladrão, entrava um muro alto dessa altura e ele pulava. É. Colégio ali. Tinha muito marginal ali na rua. É colégio de vila, dá muita bronca assim. E aí, na saída, e só que eu não fui aqui, eu só parei quando terminou o tempo. Você vê que Ah, só podia ficar 3 anos. eu fiz 65, tinha que sair. 65 tinha que sair. E eu já entrei tarde, eu tirei 3 anos e pouco, acho que Conta já estavam trabalhando já. pesar. Isso de muito tempo, depois que eu quis ir, trabalhei 3 anos só, 3 anos e não sei se passou dos 3, não me lembro. Aí era só até os 65 anos. Eu fiz 65, saí. Tá, e aí quando saiu de vez, sentiu falta? Arranjou outras coisas mais interessantes pra fazer? Não foi dançar nos bailes? Ah, isso eu sempre dançava. Eu era meio bom no pé na época. Ué, não dança mais? Eu era E bonzinho, né. o casal dava, ele tem próteses todo o joelho. Dá pra dançar, mas só devagarinho, Devagarinho. mas eu era meio bom no pé, eu era fraco. Nossa. E o do joelho foi de caminhar muito que não deu Gastou, Sua cartilagem. eu tinha que botar prótese nos 2, então colar, mas ele não dói nada, só dificulta um pouco a caminhar. Não fica normal, você tem que usar muleta, ele sempre parece que vai cair. Sim. E lhe perguntar o que que o senhor teria para dar como conselho para quem é brigadiano hoje? Qual é o conselho? Perto do que o senhor tem visto, assim, na realidade. Conselho para o brigadeiro, né, porque eles dão muita instrução. É o cara ser correto, trabalhar direitinho, pontual, não ser faltador, não chegar atrasado, não faltar, não, é 2 coisas que não pode ter no quartel, não pode chegar atrasado, nem se não pode ser faltador, faltar serviço e faltar expediente e não chegar atrasado. Tem que chegar nos horários, lá tem horário, não tem nada de chegar 8h30, 9h. Tá. É. E em relação ao trato com a comunidade, porque tanto o policiamento, né, quanto o corpo de bombeiros, eles teriam, né, que estar sempre cuidando da segurança da comunidade. Justamente Então o que que o senhor teria para falar sobre isso? a comunidade a gente trabalhava, nós fazia toda a segurança, dando cobertura e a gente trabalhava muito assim nas ruas de dupla para toda assistência. E tava o pessoal por exemplo, estava a dupla de serviço, os cara era pra respeitar bastante, não dá, é difícil dar bronca, não dá muita bronca. E hoje, como é que o senhor vê? Hoje tem mais bronca, hoje tem mais, não respeito muito. E aí, no qual é o conselho que o senhor dá? Conselho não tem muita coisa que falar, porque na rua o pessoal não respeita muito. Nem a brigada não respeita muito, só quando
se dá uma bronca ali, já tem que ir os contos, senão o cara não consegue contornar a situação. Então respeito, não respeito, Tem o respeito pela briga. não, pelo policiamento, eu não respeito muito. É. Então o conselho é para a comunidade começar a respeitar melhor o policiamento, é isso? Justamente, e não tem muito respeito hoje, é azar isso aí, né? É nem geral, eles querem, quer como quer. Não é assim, cara, tem a sua norma. E que conselho o senhor tem para dar para sua família que tem 18 filhos, 23 netos, 32 bisnetos, eram 7 irmãos e hoje quantos são vivos? Três. 3. Então qual é o conselho que o senhor tem para dar para essa família grande vindo? Ué, trabalhar, ser direitinho com os procedimentos, trabalhar e respeitar os demais. E tem que ter educação primeiro, tem que estudar educação para ele aprender a respeitar e se explicar as normas. Compadre tem que respeitar os cidadãos civis todos. Isso. E o que o senhor tem visto hoje, né, que a gente sabe de muita coisa pela televisão, pela internet, como uma coisa que lhe deixa muito triste? Ora, eu não fico triste porque eu já estou acostumado, então a gente já sabe que a maioria tudo é bronca. E tem pouco respeito hoje. Eu não respeito muito. Tem que dar bronca, dá bronca. O respeito mudou muito. Uns anos atrás respeitava o cara que nem o diabo da cruz. Mas agora eu não respeito. Nem soldados. Se tem que enfrentar, eles enfrentam. Ah, então o que lhe deixa muito triste é a falta de respeito, é isso? Mudou. A senhora sabe que em geral a falta de respeito. Em tudo que é comunidade, o respeito é pouco, não é multas. Tá. E o que lhe deixa muito, muito, muito feliz? Ora, deixo feliz, é o dia a dia, a gente sabe, trabalhar e receber o seu troco, conseguir a manter as despesas e equilibrar a educação para os filhos de neto. E toda a orientação sempre é válida, né? É isso que a gente faz. E se o senhor tivesse que me dizer qual é a importância da família para o senhor? A família em primeiro lugar. E ninguém todo mundo tem que viver em família, ninguém é velho sozinho. Então, a senhora tem que ensinar a dar o respeito, dar educação, que ensinar como é que se respeita. Os mais velhos, até o novo tem que se respeitar. E vocês conseguem se reunir assim? Muitos? Do Membros da família? Vocês conseguem se reunir, os senhores, os filhos, netos, bisnetos? seguidamente faz uma festinha, aniversário, enche só lá em casa Só os de casa, não vai ninguém de fora. e já não tá 15, 20. Põe nada. E é bom? Olha, claro, nem domingo aqui tinha 17. Hum. E o senhor mais fala ou mais escuta? Não, eu mais escuto. Por quê? Não, eu escuto as conversas, não se mete muito, é o normal. Hum. Aí o senhor escuta para saber histórias, é isso? E as histórias e contar a história também. Ah. E quais as histórias que o senhor mais gosta de contar? Ora, a história do bom viver e o andamento, o cotidiano, do dia a dia, história de vida. E aí uma das coisas que o senhor tá prontinho já para ir embora, certo? Lá mesmo. Por que que não gosta muito de ficar assim, da onde vive? Fica 2, 3 dias, sei, né? E tudo. Antigamente ele ficava 2, 3 dias, comia, daí a pouco ele voltava. Ah, então gosta de ir lá dar uma olhada, como é que estão as coisas e volta, é isso? Eu deixava as unhas aqui, ia ficava sozinho aqui e ia-se embora do cidade. É isso? Assim, Tá, depois voltava de novo. tá. E agora? Bom, agora não tem muito tempo, logo, logo a gente já vai ter que ir embora de vez, né? Amanhã, É, Mas até amanhã teria. então tá. Então, se o senhor quer dizer alguma coisa que eu não lhe perguntei, quer falar alguma coisa que eu não lhe perguntei? Não, e eu falei da brigada, né? Mas quando eu entrei, era pouco salário. Quando eu entrei. Na época eles falavam muito da brigada, de que o governo não prestava, qualquer coisa. Meu pai nem queria que eu entrasse na brigada. Falo muito que a brigada não presta, são muito sem vergonha, os caras, muito exageradores. Eu disse, não, mas comigo vai ser diferente. Eu gosto da farda. Gostava mesmo. nem eu queria trabalhar. Não fiquei no quartel porque eu fiz o curso de cabo, não pus no ouvido, curso só.
mas era 28 só, foi primeiro, segundo, terceiro lugar. Só que tinha secar já, até esperar algum dar baixa, não tinha por que estar para ser promovido. E outra, quando no exército fica 7, 8 anos, tem que sair. E eu já tinha vontade de ir para a brigada, decidi passar um ano trabalhando fora e tentei ir para a brigada e tô até hoje aposentado, graças a Deus. Ah, Trabalhei 26 anos na brigada, 4 anos arrebado, tempo perigo. Completou 30, saí. tá. E eu com 11 anos soldado, me já tinha estudado nos colégios particulares, assim, de noite. Depois fui fazer curso em 74, aqui, curso de cabo. Porque a gente tinha muita despesa e para fora sempre é mais fácil. Se conseguia mais fácil, era fogão a lenha, quando já comprava lenha, o leite é mais barato, conseguia vacas de leite, tudo. Ah, que bom. Mas dias, olha, tem uma vaquinha lá que tirava leite, ia pra graça. Tá. E vocês eram 18 irmãos, como é que foi para criar essa gente todos, os mais velhos cuidavam os mais moços, como é que é? Era. Conte um pouco. Assim, Eu era o que mais cuidava, né? mais velho e o cuidando dos outros. E a gente ia tocando o barco. Tá, e quem é que era mais bom? O pai só dava conselho e a chinelada era na mãe, como é? A mãe não dá muito moleza, né? Não, mas a mãe não era de dar assim, ó. Não, mas a gente conversava. Era mais a conversa. Sem explicar. E resolvia. Tudo. Resolvia, eram uns quantos, mas tudo resolvia. Já para conversar direitinho, ensinar desde pequeno, ali, respeitar. Muito bom. Então os irmãos não brigavam? Não. Não brigavam? Não era difícil, porque a gente não era difícil, agora eu não sei o que tem, que brinco tanto, Lores. Não brigar. Não, e eu e minhas eles respeitavam muito que eu cresci. Elas ajudavam os outros menores. Eu fazia as coisas. Naquele tempo eles faziam o rancho no quartel e a mãe costurava ao pão um dia para não. Que até eu conto. Ah, Para te chamar de costura. era mais de costura, virar outra roupa em casa, as roupas tudo em casa. Comprava assim, comprava de peças as roupas. De peça nas pernambucanas dali que tinha, né? Comprava um bom. Então eles iam fazer o rancho. E até as roupas da tecido, mas tudo comprado que faltava não subir mesmo. E vocês tinham um pouco diferente de idade? A maioria de 1 ano de diferença. A minha irmã, e aquela que estava aqui, Tá. e o meu irmão, eles são diferença de 11 meses. De novembro a dezembro, eles ficam gêmeos da mesma idade. É porque eu vistei atrasado, por causa para não pagar. Para não pagar multa. Para não pagar a multa, não Não, dá. não, mas Quem é que eu comecei lá? mas eles nasceram, ela é registrada em março, mas ela nasceu em dezembro. É. Mas Eu estava lá em Erval e eu ficava mergulho de falar com o escrivão para esperar para pagar a cerveja, ou estava a data atrasada. Tá. e naquele tempo pagava multa, né? Sim. Às vezes ganhava pouco na época. Mas não precisava, o escrivão lá era muito bom, é que eu tinha medo, assim. Daí no dia de avô para deixar de servir no irmão e o outro usar? Tinha. Tinha, mas era muito difícil, era quase tudo nessa pra mãe. Eles é. Aí a mãe tinha que fazer, então a mãe comprava para as gurias mesmo, ela fazia as saias tudo igual. Até fazia aquela saia tudo empregueadinha, tudo. Aí já fazia com uma barra bem grande, conforme uma crescia mais, ela desmanchava a bainha. Ele tinha um remédio. E tinha uma estratégia. Mas aí aproveitava por mais tempo. É uma pijama, ela comprava pelúcia, fazia pijama para todos, fazia para os guri, fazia para as gurias. Dos guri eram quadriculados de um jeito, das guri era no jeito. Tá. E a máquina, essa máquina de escultura ainda existe? Olha, aonde anda não sei, era aquelas Olímpias, sabe? Sim. Primeiro era uma de Aquelas pretas? Aquelas pretas, Tá. e depois tinha de pé a máquina. aquela outra era de pé, essa Olímpia era Tocando lá. tinha ficado com a falecida minha irmã, com a Tânia. Aí depois não sei, Então ainda ficou lá com. não sei onde tá. Desses 18 filhos, quantos? Não, tava no sala aí, pra lá na Cassiano, tava lá e no galpão, tá? A máquina da. A parte da máquina estava lá em cima do balcão, acho que nem presta tamanho teu já. Pois é. Co- Mas era do entrar? Dá. Só botar o pé, sei que estragou numa enchente da. A, pegou água em casa e entrou meio metro d'água. O pai morava ali na Barão da Conceição, aquela vez que era o Marrone, ainda que era o prefeito, que abriu as comportas do tudo, foi lá e andou tudo água. O pai, para não roubar nada da casa, ficou lá em cima, no sótão da casa, mas a água foi, estragou o guarda-roupa, estragou tudo.
Deu água nem a canela dentro de casa. Que ano foi isso? No governo do Marrone. Foi o governo do Marrone, tá? Pra gente ver em termos. Primeiro, acho que o primeiro governo dele, parece que foi. Eu não me recordo. O cara gritava, vão enforcar Marrone, vão enforcar Marrone. Passava dentro d'água ali em casa, ali, Tava estourar lá e abriu os compostos. Onde é que vocês moravam? na Cassina. Não, era na Barão da Conceição, ele atravessar reto ali. Pai, tem até uma foto do pai de barquinho lá da frente da casa. Aí depois na Barão da Conceição de novo, mas não é uma única. Cara. A água dava. Quando saía de casa ali, em casa, peguei uma enchente, que a água me dava aqui assim. Aquela parte, a parte da beça, Yes. vou lá. Eu. Ficar sendo perto da igreja, voltar lá. Tá. E uma época eu saí lá que a água me dava aqui quase no peito, assim, dentro de casa, porque a nossa casa é alta, eu dei 50 centímetros livre da rua. E assim mesmo, quando descia na rua, saia na calçada, me deu água na época. Mas a casa foi o senhor que construiu? Construí. Não. Tirei. Não, creio que nunca vou conseguir. Pô, eu consegui financiamento, fiz tudo pela. Consegui financiamento, não me lembro se foi pela Caixa, como é que foi, não vai isso. Eu sei que só teve que botar lica, ou César, botar toda aqueles trabalhar para ajudar na renda, que deu Tá na venda maior, que tinha que ter uma renda maior, que era uma casa grande. não dá pra pagar uma renda, eles queriam uma renda, não sei de quanto é, sei que antes ajeitava. Se ajeitou, eu fiz uma casa. Tá. Minha casa tem 21 metros de comprimento, 7,5 de altura. Ali na Cassiana. Ah, bem grande. Mas é grande. Casarão, comprei sul das pilas, maior, mais comprido. O senhor mora lá ainda? Lotes. Não, eu moro pra mulher, a companheira que eu tenho lá nessa coisa lá. Tá, lá. E vai lá e vai lá. Não, mas é bom de ter o Caetano, Zé. É, né? É até meu gatinho lá. Eu fico mais no outro lá. Até partir lá. Que às vezes brinco sozinho, agora mesmo ficou só a mais velha. A Tatiana. Tá só de cara. Eu sei. A Denise mora agora lá, porque só porque eu ando para lá. Mora em casa, que diz é os Tati. Quantos anos é a Tatiana? Vai fazer 41, mano. Agora em Queimaria, vai fazer 41. Pelo nome só repete, sabe? Zederi. ZDB. A vida foi mais difícil lá naquela época ou agora? Vamos inverter. A vida é melhor, mais tranquila. Era lá naquela época ou agora, considerando que a gente diz que houve evolução, mas tem um monte de coisa para desencaminhar, né? As pessoas. Então, por isso que eu te faço essa pergunta. Antigamente era tudo mais difícil, mas muito mais tranquilo. Tudo era. Tudo a gente dava um jeito lá. Agora a gente tem que ficar quebrando a cabeça e tudo mais. Evoluiu tudo, mas é tudo mais difícil. Sabe? E tens filhos? Tá. O que tu gosta de sempre estar aconselhando e dizendo para os teus filhos? Vão ter muitos jovens que vão agitar esse podcast, né? E isso é para a gente também se educar e se melhorar enquanto pessoa. Então, também, do conselho que tu teria para dar para esses jovens que estão agitando? O que tu julga que é importante a gente ter cuidado hoje em dia? Primeiro lugar para tudo, e tu estudo. Hoje em dia, assim, antigamente, com tudo, todo mundo ia para pé. Agora ninguém estuda em nada e procura, assim, um monte de cursos. Em curso gratuito, e um monte de coisa, né? Meu neto mesmo está sempre externo, vai trazer um monte de coisa para casa, né? Hoje tem um que é facilidade, tem alguns anos. Tem facilidade, eles não incentiva, eles não dão valor, nem dão bola. Mas hoje em dia, essa informação não se consegue emprego nenhum, né? Ou ganha-se muito pouco. Não dá para sobreviver. Não, e os jovens, eles querem ganhar mais já. Então, para ganhar mais, eles têm que já começar Que é a qualificação, né? começar a ver de baixo. Então a gente vai terminar por aqui. Quero agradecer muito e desejar a Deus, pedir a Deus que lhe dê muita saúde, para que o senhor possa estar sempre compartilhando com a gente todo esse aprendizado, namorando bastante, vivendo bastante, Graças. né? E estando ao lado da sua família. E lhe agradecer também por ter vindo contribuir, meio na rapidez, mas veio, né, por compartilhar com a gente todo esse conhecimento, toda essa experiência de vida. Muita saúde para vocês, muita união,
muita paz, que vocês possam compartilhar com as pessoas todo o aprendizado que vocês fizeram, gente, ao longo da vida. Obrigado.